Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. Era uma noite fria de outono quando nós, um grupo de 6 amigos, decidimos dar início ao que se tornaria nossa pior decisão. O calor da amizade nos envolvia, mas o vento cortante e as sombras longas da cidade deserta não eram sinais bons. Mas quem liga para os sinais quando a juventude e a adrenalina falam mais alto? Eu, Clara, sou a mais cética do grupo. Tenho uma visão bem racional da vida, e apesar de adorar o terror, não acreditava em coisas como fantasmas ou forças além do natural. Estavam comigo Rafael, meu melhor amigo desde a infância, sempre cheio de piadas e risadas. Sofia, que, por mais doce e calma que fosse, estava sempre disposta a testar seus limites. Bruno, o namorado da Sofia, mais quieto, mas com uma força de opinião inconfundível quando algo incomodava. E por fim, os gêmeos Igor e Lara, que pareciam ter uma conexão única, mais unidos que qualquer outro casal, e sempre dispostos a explorar o desconhecido. Tudo começou quando soubemos da velha mansão no topo da colina. Ninguém sabia exatamente quem morava lá antes de ser abandonada, mas as histórias circulavam. Murmúrios de desaparecimentos, de ruídos estranhos vindos das janelas quebradas à noite. A casa ao longe parecia um espectro que se erguia sobre a cidade. Nos faltava coragem, mas também nos faltava juízo. A decisão foi tomada durante uma noite qualquer, com a lua cheia e a chuva batendo contra as janelas. Discutimos por um bom tempo, ponderando os riscos e finalmente decidimos. No final de semana seguinte, faríamos uma visita àquela mansão maldita. Na manhã do sábado, o clima estava pesado. O céu nublado parecia pressagiar algo. O grupo se reuniu cedo, de modo que o caminho até a casa fosse feito antes que o sol se fosse. O ar estava denso, e uma sensação estranha parecia se infiltrar em nossas mentes enquanto subíamos a colina. Chegamos até a casa ao entardecer. Ela estava ainda mais assustadora do que imaginávamos. O edifício estava em ruínas, a pintura desbotada, com rachaduras profundas em suas paredes. O jardim, que um dia fora cuidado, agora estava tomado por plantas selvagens. A porta da entrada estava ligeiramente aberta, balançando com o vento frio. "Vamos lá", disse Rafael, tentando soar confiante. Mas havia algo em sua voz que não era comum. Talvez fosse o clima, ou a casa em si, que fazia nossa coragem vacilar. Mesmo assim, atravessamos a porta. O interior da mansão estava sômbrio e abafado. O ar parecia mais espesso, como se a casa estivesse guardando algo que não queria ser encontrado. Cada passo ecoava pelo corredor vazio, e o som de nossas vozes, normalmente alegres e barulhentas, agora estava abafado, como se algo estivesse tentando nos silenciar. "Olhem isso", disse Igor, apontando para uma pintura antiga na parede. Era uma mulher de expressão severa, com olhos que pareciam seguir nossos movimentos. A pintura estava estranhamente bem preservada, mas um arrepio percorreu minha espinha. Lara, ao meu lado, deu um passo atrás, mas não disse nada. Exploramos os quartos, um por um, cada um mais decadente que o anterior. Quando chegamos à sala principal, o grande lustre no centro da sala parecia ainda manter algum resquício de sua antiga grandiosidade, embora a maioria das lâmpadas estivesse quebrada. O piso de madeira rangia a cada passo. "E se nós apenas voltássemos?", perguntou Sofia, com um leve tremor na voz. Ela estava visivelmente desconfortável, e isso começou a nos afetar também. Antes que pudéssemos responder, ouvimos um som vindo do andar de cima. Um rangido profundo e cadenciado, como se alguém estivesse caminhando lentamente pelo segundo andar. "Quem está lá?", Bruno chamou, mas a única resposta foi o eco do silêncio. Decidimos investigar. Eu não sabia por quê, mas algo dentro de mim me impulsionava a continuar, como se o medo fosse apenas uma reação natural, e não algo para nos impedir. Subimos as escadas em espiral, que rangiam a cada movimento, e o ar se tornava mais frio à medida que subíamos. Quando chegamos ao topo, o corredor estava vazio, exceto por uma porta à nossa esquerda. Ela estava entreaberta. A sensação de que estávamos sendo observados era quase insuportável. Igor, sempre o mais audacioso, empurrou a porta, e à medida que ela se abria, um leve sussurro veio de dentro, como se alguém estivesse sussurrando nosso nome. Era impossível dizer se era uma voz masculina ou feminina, mas a palavra saia ecoou de uma maneira que parecia ressoar em nossa mente. "Eu não estou mais confortável aqui", disse Lara, seu rosto pálido.
A casa parecia estar se tornando mais densa, mais opressiva. O ar estava pesado, e os sussurros começaram a se intensificar, vindos de todos os lados. À medida que nos aproximávamos da porta, o som ficava mais claro, mais urgente. Rafael, já nervoso, entrou na sala primeiro. O que ele encontrou lá nos deixaria sem palavras. O quarto estava vazio, exceto por um velho espelho. A parede atrás dele estava coberta por algo que parecia sangue seco ou algo semelhante. No entanto, o que realmente nos fez parar foi a imagem refletida no espelho. Não éramos nós. Havia uma mulher, de pé, com uma expressão de desespero. Seu olhar estava fixo na nossa direção, mas ela não parecia estar viva. Seus olhos estavam vazios e seu corpo, embora refletido, parecia em ruínas. Eu olhei para os outros, mas quando voltei a olhar para o espelho, ela havia desaparecido. O terror tomou conta do grupo. Todos começaram a correr, mas ao tentar sair, descobrimos que a porta de saída estava trancada. Algo havia nos aprisionado ali. A noite caiu e a casa parecia ganhar vida própria. Cada parede parecia pulsar, cada som parecia amplificado, como se a mansão estivesse se alimentando do nosso medo. Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que não era. Os sussurros continuavam, mais fortes, mais próximos. Eles falavam nossos nomes. Falaram até o meu nome. O que aconteceu depois foi uma confusão. Não sei dizer com clareza o que vimos, mas sei que algo aconteceu com cada um de nós. Rafael começou a se comportar de maneira estranha. Igor parecia ter perdido a razão, e Sofia, tão calma, começou a gritar sem parar. Foi então que ouvimos o som de algo pesado caindo no andar de baixo. Quando fomos investigar, encontramos a grande sala da mansão cheia de portas e janelas abertas, todas de alguma maneira conectadas. E ali, diante de nós, apareceu a mulher. Ela não estava mais no espelho. Ela estava ali, em carne e osso, mas com uma expressão de pura raiva. O último grito que ecoou foi o meu. O ar estava pesado. As paredes da mansão pareciam pulsar, como se estivessem vivas, e o cheiro de mofo e umidade enchia nossos pulmões a cada respiração. A figura da mulher, com seus olhos vazios e sua expressão de puro ódio, pairava diante de nós, mas logo ela desapareceu. Foi como se ela tivesse se dissolvido nas sombras da sala, deixando apenas um arrepio no ar. Nos olhamos em silêncio, ainda processando o que acabamos de ver. O medo estava estampado em nossos rostos. Não era apenas um medo psicológico, como aqueles de filmes ou histórias inventadas. Era uma sensação palpável, uma presença que nos oprimia, como se algo estivesse se alimentando da nossa aflição. Cada um de nós sentia uma pressão invisível, que tornava até a respiração difícil. Isso não pode ser real, disse Bruno, sua voz trêmula. Tem que ser algum truque, não pode. Mas eu sabia que não era. Era algo mais antigo, mais profundo. Algo que não deveria ser desafiado. Precisamos sair daqui, agora, eu disse, tentando manter a calma. Mas, como já era de se esperar, a porta da entrada não se abriu. Ela estava fechada, trancada, como se uma força invisível estivesse nos impedindo de escapar. A tensão aumentava a cada segundo. Então, foi quando Lara começou a murmurar algo para si mesma. Quando me aproximei para perguntar o que estava acontecendo, ela apenas olhou para mim com uma expressão vazia. Seus olhos estavam vidrados, e ela parecia ter entrado em um estado de transe. Você precisa entender. Todos precisam entender, ela sussurrou, sua voz rouca e distante. A casa não está vazia, ela está cheia, cheia de almas perdidas. Igor se aproximou dela, preocupado. Lara, o que você está dizendo? Mas ela não respondeu. Em vez disso, ela começou a andar em direção à escada, como se estivesse sendo puxada por algo invisível. Vocês têm que ouvir o que eles dizem, ela continuou, sua voz ficando mais baixa, quase inaudível. Quem? Eu perguntei, com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Lara parou no topo das escadas e olhou para o corredor escuro abaixo. Então, com uma expressão de pavor, ela gritou. Eles estão aqui. Eles nunca se foram. A casa parecia se sacudir, como se tivesse tomado vida. As paredes começaram a ranger, os pisos a tremer, e a sensação de estar sendo observado se intensificava. Algo estava acontecendo ali, algo que nenhum de nós conseguia compreender. Foi quando começamos a ouvir os sussurros novamente. Mas agora eles não eram apenas palavras. Eram gritos, choros e lamentos que pareciam vir de dentro das paredes, do fundo da terra. As vozes estavam se multiplicando e parecia que a casa estava repleta de presenças espirituais, todas clamando por algo. Algo que não podíamos entender. Sofia, que até então havia ficado em silêncio, começou a chorar.
Eu não aguento mais. Precisamos sair daqui. Mas as portas estavam ainda mais firmemente trancadas. Foi quando começamos a ouvir passos. Não passos de nós mesmos, mas passos pesados, lentos, como se alguém estivesse subindo as escadas. Cada um de nós ficou imóvel, paralisado pelo medo, esperando que a figura que havia desaparecido anteriormente voltasse a aparecer. Então, algo aconteceu. Lara, ainda em transe, se virou abruptamente e correu pelo corredor. Como se fosse guiada por uma força além do nosso controle. Ela está chamando, disse ela sem explicação. Decidimos seguir Lara. Se ela estava sendo guiada por algo, quem éramos nós para não acompanhar? Mas, à medida que percorríamos os corredores da mansão, começamos a ver mais evidências do que estava acontecendo ali. O corredor à nossa frente parecia se esticar sem fim, como se a casa tivesse uma estrutura que não obedecia à lógica humana. Finalmente, encontramos Lara em um pequeno quarto no final do corredor. Ela estava parada em frente a uma parede de pedra, como se estivesse hipnotizada. Ao nos aproximarmos, notamos que havia algo incomum ali. A parede, que parecia ser sólida, tinha uma série de marcas estranhas, símbolos, linhas escuras e palavras incompreensíveis. O mais aterrador, no entanto, era que as marcas pareciam se mover lentamente, como se estivessem vivas. Bruno, tentando se aproximar de Lara, foi o primeiro a falar. Lara, o que você está vendo? Ela está me chamando, Lara sussurrou com uma voz de quem estava fora de si. Ela quer que todos nós venhamos até ela. Ela nunca descansou. Foi quando a parede começou a se abrir, lentamente, como se estivesse se despedaçando. Uma fenda foi se abrindo, revelando um espaço escuro atrás dela. Era um tipo de caverna, uma cripta escondida dentro da casa. Nós, hesitantes, nos aproximamos, mas algo dentro de mim sabia que não devíamos. Mas a curiosidade e o medo estavam entrelaçados de tal forma que nos arrastaram para dentro da cripta. Ao entrarmos, a temperatura despencou, e uma presença sombria se fez sentir. Não era apenas o vento ou a correria do ar. Era como se estivéssemos sendo observados por algo que estava ali há séculos. No fundo da cripta, encontramos um altar coberto por velas apagadas e símbolos macabros. Foi quando vi, em um canto da sala, algo que me fez quase desmaiar de terror. Havia ossos humanos, restos de corpos, e ao redor deles estavam rostos de pessoas, aparentemente condenadas ali. Mas o pior de tudo foi o que vi no centro da cripta, uma mulher deitada sobre o altar, com uma expressão de agonia, como se estivesse presa entre a vida e a morte. Ela não estava morta, mas também não estava viva. Ela olhou diretamente para mim, e os sussurros cresceram em volume, invadindo minha mente. Vocês estão aqui para liberar minha dor, ela disse com uma voz rouca, quase como um lamento. Eu fui aprisionada nesta casa, minha alma ligada à eternidade de sofrimento. A mulher no altar começou a se levantar lentamente, seus ossos estalando enquanto ela se movia, e o ar estava tão gelado que nossos corpos estavam congelados, como se estivéssemos sendo puxados para um abismo. Não havia mais espaço para raciocínio ou lógica. Aquilo era um pesadelo, algo que não podíamos controlar. Ela quer que nos entreguemos, disse Igor, com a voz trêmula. É um sacrifício. Precisamos fazer o que ela diz. Sofia e Bruno, já em pânico, correram para a saída, mas a cripta parecia ter se transformado em um labirinto. A casa, agora mais hostil do que nunca, nos impedia de sair. As vozes continuaram a nos assombrar, e a mulher no altar começou a sorrir, um sorriso que não era humano. Seus olhos se abriram completamente, revelando um vazio profundo, e foi quando percebemos que estávamos diante de uma alma condenada. O tempo parecia parar enquanto ela se aproximava de nós. Cada um de nós, preso em nossa própria prisão de medo, sabia que a única maneira de escapar seria libertar a casa de sua maldição. O ar ao nosso redor ficou denso, quase impenetrável. Cada respiração que tomávamos parecia mais difícil, como se algo estivesse nos prendendo, aprisionando nossos corpos e mentes. A mulher no altar, com seus olhos vazios e expressão de dor eterna, se aproximava lentamente, seus movimentos quase antinaturais, como se cada passo fosse um esforço sobre-humano. Libertem-me, ela sussurrou, sua voz agora baixa, como um eco distante. Mas para isso, algum de vocês deve ficar. Eu queria gritar, correr, mas minhas pernas não se moviam. Meu corpo estava paralisado, preso não apenas pelo medo, mas por uma força sobrenatural que nos envolvia. Olhei para os outros, tentando encontrar uma saída, uma maneira de fugir, mas todos estavam tão imersos na visão da mulher que não conseguiam raciocinar claramente. Bruno, desesperado, foi o primeiro a falar.
Não podemos fazer isso. Não podemos sacrificar ninguém. Você não entende, a mulher respondeu, sua voz se tornando mais forte, mais intensa, preenchendo a cripta com uma energia opressiva. Eu fui aprisionada aqui, em sofrimento eterno. E todos vocês têm algo que me pertence. Alguém deve ficar para equilibrar o ciclo, para que minha alma finalmente encontre paz. Sofia, que estava mais próxima da porta, olhou para a saída, mas a porta estava agora fechada com uma força sobrenatural. Ela tentava, com todas as suas forças, empurrar a porta, mas estava selada. Não, não podemos ficar aqui. Precisamos sair. Por favor, Clara, diga algo. Eu olhei para ela, tentando encontrar palavras, mas a única coisa que eu conseguia sentir era o peso da presença daquela mulher. A casa parecia ter engolido todas as nossas opções. Quem será? Igor perguntou, sua voz vazia de qualquer emoção, apenas uma constatação de um destino inevitável. Quem de nós será? O pânico tomou conta de todos, e foi nesse momento que algo começou a se manifestar na parede ao fundo da cripta. O alicerce começou a tremer, e as sombras se formaram, como se uma força invisível estivesse reconstituindo algo. A parede se iluminou, revelando figuras distorcidas, como sombras de pessoas. Cada uma delas tinha os olhos vazios e bocas abertas, como se quisessem gritar, mas sem som. Eram os espíritos das vítimas passadas daquela casa, e eles pareciam querer se comunicar, mas suas vozes estavam presas em um ciclo eterno de sofrimento. A mulher no altar sorriu, mas seu sorriso era grotesco. Vocês são tolos. A escolha já foi feita. Não há volta. Eu senti algo gelado tocar minha mão, e ao olhar vi que Lara, que estava em transe, havia começado a se mover sozinha em direção à mulher. Ela caminhava devagar, como se fosse guiada por algo além de nossa compreensão. Lara, não! Eu gritei, tentando alcançá-la, mas ela se afastou cada vez mais, sem sequer me olhar. Ela estava sendo atraída pela mulher como se fosse uma marionete. Eu sei o que devo fazer, disse Lara agora distante, como se não fosse mais ela falando. Eu sou a escolhida. Antes que pudéssemos reagir, Lara estava de pé diante da mulher, os dois olhos fixos nela. A mulher sorriu de novo, dessa vez com uma expressão de triunfo. Ela estendeu as mãos, e uma luz estranha envolveu o corpo de Lara. No entanto, algo estava errado. A luz não era pura, ela tinha algo de distorcido, como se fosse uma ilusão, uma armadilha. Lara parecia lutar contra a luz, mas sua força estava se esvaindo. Ela olhou para nós com uma expressão de desespero, antes de ser consumida pela energia da mulher. Seu corpo começou a se contorcer de maneira impossível, como se estivesse sendo arrancado de dentro para fora. O som que emitiu não era humano, mas sim um grito primal, desesperado. Eles não querem me deixar, Lara conseguiu dizer, antes de sua voz ser abafada pelo som da energia que consumia seu corpo. O restante de nós estava em choque, incapaz de reagir. A mulher, agora com um sorriso satisfeito, olhou para nós. Finalmente, ela disse. Agora, a casa está completa novamente. A alma de Lara será o elo que manterá todos vocês aqui no ciclo. A escuridão será liberada. Com um grito ensurdecedor, a cripta se encheu de uma luz vermelha e ofuscante, e as sombras começaram a se mover. Eu vi os outros, congelados, incapazes de fazer qualquer coisa. Algo dentro de mim se partiu. As vozes da casa começaram a se intensificar, como se o próprio ambiente estivesse celebrando a morte de Lara. Mas antes que tudo fosse consumido pela escuridão, houve uma explosão de luz. Eu caí no chão, meu corpo ainda atordoado. Mas quando abri os olhos, a mulher havia desaparecido. O altar estava vazio, e os ossos e símbolos haviam sumido. A cripta, uma vez ameaçadora e cheia de energia maligna, agora estava silenciosa. Mas Lara não estava mais conosco. O tempo parecia ter desacelerado. Cada um de nós estava perdido em sua própria dor e desesperança. Olhei para os outros, mas ninguém falava, não havia o que dizer. Lara, a amiga que sempre esteve ao nosso lado, havia desaparecido, consumida pela casa. Ela se sacrificou para manter os espíritos aprisionados ali. Mas o que tínhamos que fazer agora? Como poderíamos salvar o que restava de nós? Eu, ainda atordoada, tentei abrir a porta novamente, mas agora parecia mais impossível do que nunca. A casa havia engolido nossa amiga, mas não nos deixaria sair. Seus gritos ainda ecoavam em minha mente. Cada um de nós parecia estar perdendo a própria identidade, a própria razão. Não podíamos voltar para o mundo lá fora, mas também não podíamos ficar ali para sempre. Clara, Sofia disse, finalmente quebrando o silêncio. Ela estava pálida e parecia à beira do desespero. O que vamos fazer agora?
Eu sabia que havia uma escolha a ser feita, mas não sabia se seríamos fortes o suficiente para lidar com o que quer que fosse. A casa estava ganhando força, e o peso de todos os espíritos aprisionados parecia se intensificar. Eu sabia que não podíamos mais ficar inertes. Precisávamos enfrentar a verdade sobre o que estava acontecendo naquela casa. E talvez, no fundo, a única maneira de nos salvarmos fosse entender o que nos trouxe até ali e liberar a alma de Lara. Enquanto a cripta ao nosso redor parecia começar a se dissolver, a casa em si não era mais apenas um edifício. Era como se ela fosse viva, uma entidade que se alimentava das almas daqueles que entravam em suas profundezas. A presença da mulher, a figura que havia se apossado de Lara, não era uma entidade isolada, mas sim parte de algo muito maior e mais antigo. O ambiente, que antes parecia apenas uma mansão de aparência gótica e decadente, começou a se transformar diante de nossos olhos. As paredes, que eram de pedra envelhecida, pareciam pulsar com uma energia estranha, como se estivessem respirando. O chão de madeira rangia, não como o som de algo velho, mas como o grito de uma criatura sendo torturada. É como se estivéssemos dentro de um ser, não em uma casa, disse Bruno, seu olhar se perdendo em algum ponto distante, como se ele estivesse tentando compreender o impossível. Como se a casa fosse uma extensão do que aconteceu aqui, como se tudo estivesse interligado. É exatamente isso, murmurei, enquanto começava a entender o que ele queria dizer. Esta casa não é apenas um prédio. Ela é um receptáculo de almas, uma prisão. A verdade veio como um estalo em minha mente, e de repente tudo fazia sentido. A casa não era apenas uma estrutura física. Ela era um portal, um lugar onde as almas das vítimas de seu passado estavam presas, condenadas a viver em tormento eterno. Mas o mais horrível era o que eu estava começando a compreender. A casa estava evoluindo, crescendo com o tempo. A energia das almas aprisionadas ali não apenas as mantinha cativas, mas também alimentava a casa, tornando-a mais forte, mais consciente, mais capaz de controlar o destino daqueles que se atreviam a entrar. Então Lara não foi escolhida por acaso, disse Igor, seu rosto marcado pela compreensão. Ela foi atraída aqui, como todos nós. Não éramos apenas turistas, fomos escolhidos. Fomos trazidos para alimentar a casa, para manter o ciclo. Sim, respondi, com um peso esmagador em minha voz. E o pior é que Lara não foi a única. Todos os que entraram aqui foram consumidos de alguma forma. O ciclo se repete. A casa, percebendo que começávamos a entender sua verdadeira natureza, parecia reagir. As luzes começaram a piscar, e os sussurros, que antes eram distantes, agora estavam em nossos ouvidos, como vozes insanas clamando por atenção. Cada uma dessas vozes era uma alma perdida, uma pessoa que havia sido engolida pela mansão e agora vagava por suas sombras, pedindo por vingança ou por liberdade. Mas o que mais nos assustou foi o fato de que algumas dessas vozes, ao que parecia, estavam nos chamando pelo nome. Bruno estava tremendo, seus olhos fixos no corredor à nossa frente. O que está acontecendo? Estão nos chamando. Eu não queria acreditar, mas a verdade era que cada espírito, cada alma que havia sido absorvida pela casa, agora se unia a ela. Elas eram a própria casa. As paredes, os corredores, o piso, tudo era um reflexo de uma tragédia não resolvida, uma ferida aberta que nunca cicatrizava. Mas por que as almas de tantos estavam aqui, condenadas a repetir seu sofrimento? Comecei a investigar mais a fundo o que realmente havia acontecido na mansão. Lembrei de um antigo livro que encontrei no escritório de um dos quartos, uma espécie de diário ou grimório. Não sabia ao certo o que era, mas quando comecei a ler, a história da casa se desdobrou diante de mim. A mansão foi construída no final do século XIX por um homem chamado Victor Dumas. Ele era um rico e influente empresário da época, mas também tinha uma obsessão por ocultismo e rituais ancestrais. Aparentemente, ele acreditava que poderia alcançar a imortalidade, não através de métodos científicos, mas por meio de práticas esotéricas. Em sua busca por poder eterno, Dumas realizou uma série de rituais sômbrios, sacrificando pessoas inocentes para alimentar seus encantamentos. Mas havia algo que ele não sabia. Seus rituais não apenas invocaram forças de outra dimensão, mas também criaram uma ligação direta com o além-vida, prendendo as almas dessas vítimas na casa. Elas foram condenadas a viver ali, sem descanso, transformadas em sombras e espíritos torturados, presos em um ciclo interminável. E a casa alimentada por essa energia tornou-se algo mais, uma entidade viva, alimentando-se da dor e do sofrimento.
Dumas, no entanto, não pôde prever o resultado de seus próprios rituais. Ao realizar o último sacrifício, um ser do além-vida foi invocado. Uma criatura antiga e poderosa, mais velha do que qualquer civilização conhecida. Ela exigiu mais do que Dumas poderia dar, absorvendo sua alma e deixando-o aprisionado dentro das paredes da mansão. O que ele não percebeu foi que essa criatura não apenas dominou a casa, mas a fundiu com ela, tornando-a uma extensão do próprio seu sofrimento eterno. Cada alma sacrificada, cada espírito preso, alimentava ainda mais essa energia monstruosa. Mas as coisas pioraram com o passar dos anos. A casa se transformou em um lugar de atração para aqueles que buscavam algo sobrenatural. Pessoas como nós. A casa não apenas atraía almas para se alimentar, mas também manipulava o destino daqueles que se atreviam a entrar, criando uma armadilha de ilusão e desejo. O que era uma vez um lugar de poder, agora se tornara uma prisão eterna. Agora, com a verdade revelada, tínhamos uma escolha diante de nós. Se queríamos sair, precisaríamos enfrentar a essência da casa. Mas para isso, precisávamos romper o ciclo, libertando as almas que estavam aprisionadas dentro dela, incluindo a alma de Lara. Como podemos acabar com isso? Sofia perguntou, sua voz hesitante. Como podemos destruir essa casa sem destruir todos nós? Eu sabia que havia uma única forma de romper o ciclo. Não era pela força, nem pela fuga. Era pela aceitação. Precisávamos realizar o que Dumas falhou em fazer. Oferecer algo que satisfizesse a casa, algo que a acalmasse, algo que libertasse as almas aprisionadas sem causar mais dor. Precisamos realizar um último sacrifício, disse Igor, sua voz calma, como se tivesse entendido o que a casa exigia. Mas não será um sacrifício de vidas, será um sacrifício de sofrimento. A casa, ao que parecia, não queria mais almas. Ela queria ser liberta da energia de dor e sofrimento. E com isso, decidimos que seríamos os sacrifícios, não em termos de vidas, mas em termos de nossa própria dor. Cada um de nós teria que confrontar suas próprias tragédias, seus próprios medos e liberar as almas dentro de nós. Era um risco que só poderia ser entendido na última hora. A decisão estava tomada. Sabíamos que se quiséssemos acabar com o ciclo, não poderíamos mais fugir. A casa, com sua escuridão pulsante, havia se alimentado de nossas emoções, de nossos medos e desejos mais profundos. E agora ela exigia algo mais. A chave para nossa libertação não estava em lutar contra o que era externo, mas em enfrentar o que estava dentro de nós. Não seria mais uma batalha contra a casa em si, mas contra os fantasmas pessoais que cada um de nós trazia dentro da alma. Estamos prontos para isso? Bruno perguntou, sua voz quase quebrando. Ele estava abalado, mas havia uma determinação em seus olhos agora. Ele sabia o que estava por vir. Não sei se estamos prontos, disse Sofia com a voz tremendo. Mas não temos outra escolha. Lara não faria o que fez se não fosse necessário. Nós temos que lutar. Ela estava certa. Lara havia dado sua vida não por causa de um destino inevitável, mas porque sabia que de alguma forma esse sofrimento não deveria continuar. A chave para a nossa sobrevivência e para a nossa salvação estava na nossa capacidade de libertar as almas, de finalmente enfrentarmos nossas próprias sombras. Vamos lá, eu disse, minha voz forte apesar da apreensão. Vamos terminar isso. Cada um de nós se separou, indo para diferentes partes da mansão. Não era uma escolha de onde estar, mas de onde nossos próprios medos nos levariam. O que quer que fosse que a casa precisava de nós, viria através dos nossos próprios confrontos internos. Eu fui a primeira a descer para os corredores mais profundos da mansão. A casa parecia respirar ao meu redor, como se estivesse viva, ciente do que estava acontecendo. O ar era pesado e quente, e cada passo que eu dava parecia me puxar para mais perto de algo, como se a própria casa quisesse me engolir. À medida que eu caminhava, as paredes começaram a se distorcer, e uma figura apareceu diante de mim. Era uma versão de mim mesma, mas diferente. A mulher à minha frente tinha os olhos vazios, o rosto pálido, os cabelos espalhados em um estado desordenado. Ela não parecia humana, mas uma sombra, uma lembrança. Você acha que pode escapar de mim? Ela sussurrou, sua voz como um eco do que eu temia. Escapar da dor que você carrega, do arrependimento? Era uma versão de mim mesma, mas de um tempo muito antes uma sombra do meu próprio passado. Ela era o reflexo das minhas escolhas erradas, das coisas que eu não havia resolvido. Ela personificava minha culpa, meu medo de não ser boa o suficiente, de falhar. Ela era um fantasma que me assombrava constantemente, algo que eu não queria confrontar.
Você não pode me apagar, disse a versão de mim mesma. Você pode tentar lutar, mas não há saída. Você sabe o que fez. Você não pode mais fugir. Eu fechei os olhos, e por um momento, queria ceder. Queria acreditar que eu era uma vítima do destino, que não tinha controle. Mas então, em um flash, lembrei de Lara, de tudo o que ela fez para tentar nos salvar. E não podia deixá-la morrer em vão. Eu posso, e eu vou, murmurei, minha voz cheia de convicção. Porque eu escolho me libertar. E com essas palavras, a sombra de mim mesma desapareceu. Eu senti uma leveza, como se uma pressão imensa tivesse sido tirada do meu peito. Mas o medo não estava totalmente superado. A casa ainda estava viva, ainda nos observava. Enquanto isso, Sofia, Bruno e Igor estavam passando por experiências igualmente aterradoras. Sofia, no segundo andar, foi confrontada por uma sombra que se assemelhava à sua própria mãe, que havia falecido de forma trágica quando Sofia era criança. Mas a versão de sua mãe não era a figura amorosa que ela lembrava. Era uma criatura torcionada, com olhos vazios e um sorriso torto. Você não fez o suficiente, Sofia, a figura sussurrou. Você não foi forte o suficiente para protegê-la. Sofia sentiu um nó na garganta. Ela sempre acreditou que poderia ter feito mais, que poderia ter salvado sua mãe de algo que estava além do seu controle. Agora, diante dessa sombra de culpa, ela teve que decidir se continuaria se afundando nessa dor ou se a confrontaria e seguiria em frente. Eu fiz o melhor que pude, Sofia respondeu com firmeza, enfrentando a sombra. E isso foi suficiente. Com essas palavras, a sombra desapareceu, e Sofia sentiu um alívio imediato. Ela sabia que havia feito a escolha certa. Bruno, por sua vez, encontrou-se em um corredor escuro, onde o ar estava denso e impenetrável. Lá ele se deparou com uma criatura grotesca, uma mistura de homem e sombra, que se movia de forma errática. Ele sabia que aquela criatura era a personificação de seu próprio medo de fracasso, o medo de nunca ser bom o suficiente para os outros. Você nunca será o que deseja ser, a criatura sussurrou. Sempre falhará, sempre ficará aquém. Mas Bruno, com um olhar de determinação, deu um passo à frente. Eu não sou minha falha. Eu sou mais do que meus erros. Eu escolho ser forte. Com essas palavras, a criatura desapareceu, e a mansão pareceu finalmente respirar de forma mais tranquila, como se algo tivesse sido quebrado. Igor, por último, foi levado até a sala de estar, onde os móveis estavam cobertos por um manto de poeira, mas havia algo diferente no ambiente. Ele se encontrou frente a frente com uma figura que representava sua maior perda. Um amigo que ele havia perdido em um acidente e que sempre culpou a si mesmo por não ter feito nada para impedir. Se tivesse agido, ele ainda estaria vivo, a figura disse, com uma voz cheia de dor. Você falhou, Igor. Sempre falhou. Mas Igor não se abalou. Eu não sou culpado, ele disse com uma força que surpreendeu até ele mesmo. Não vou mais carregar essa culpa. Ele se foi, mas eu ainda estou aqui, e farei o melhor para viver. A figura se desfez, e Igor sentiu o peso da culpa desaparecer de seus ombros. A casa estava finalmente começando a se aquietar, seus gritos e sussurros se tornando cada vez mais distantes. Agora juntos, nós 5 nos encontramos no grande salão da mansão. A casa estava quieta, mas não em paz. O ciclo não poderia ser rompido tão facilmente. As almas que estavam presas ali continuavam, mas agora sabíamos o que precisávamos fazer. Com um último esforço coletivo, resolvemos enfrentar a casa diretamente. A energia que alimentava a mansão, as almas, a dor e o sofrimento, tudo estava ligado. Precisávamos confrontar essa essência, e para isso, cada um de nós precisava fazer o sacrifício final. Não mais em dor, mas em aceitação. Com um grito final de união, todos nós liberamos o que restava dentro de nós. Nossas últimas sombras, nossas últimas culpas, nossos medos mais profundos. A casa estremeceu, suas paredes vibraram, e então, com um último suspiro, tudo se acalmou. As almas aprisionadas foram libertadas, e a casa finalmente deixou de ser uma entidade viva. Ela se desfez, seu poder finalmente quebrado. A mansão não era mais uma prisão. E nós finalmente éramos livres. A história de terror e redenção se encerra aqui. A casa, que tanto alimentou o sofrimento, agora estava em ruínas, e seus habitantes finalmente livres. O que restou foi o eco das escolhas feitas e a esperança de que, mesmo no escuro, há sempre uma maneira de vencer a própria dor. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias.
Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.